Olá, pessoal. Eu sou Flávia Quintanilha e hoje falarei sobre argumentos válidos. Nós estamos iniciando então a nossa série sobre argumentos válidos e inválidos. Vamos falar bastante sobre falácias, mas primeiro nós precisamos distinguir o que são argumentos e o que são argumentos válidos e inválidos. Bem, na filosofia, a área da filosofia que se ocupa em saber se os argumentos são válidos ou inválidos é a lógica. A lógica, ela se vale de regras, de caminhos que nós podemos testar os argumentos. Por exemplo, eu posso olhar para fora, o dia está ensolarado, e se eu disser está chovendo, essa frase ou premissa, se ela estiver dentro de um argumento, ela conterá um valor de verdadeiro ou falso, como vocês fazem em algumas avaliações, né? Olha, marque a frase que é verdadeira, marque a frase que é falsa. Mas o argumento é um pouco maior. O argumento, ele tem várias frases ou várias premissas que, estruturadas, levam a uma conclusão que é válida. Então, o argumento é válido quando, por exemplo, eu usar várias frases com o valor verdadeiro e o meu resultado, que é a minha conclusão, der verdadeira. Por exemplo, todas as mulheres são mortais. Essa é a primeira premissa, a minha primeira frase. A segunda frase eu coloco, ou a minha segunda premissa, eu coloco: Maria é uma mulher. Qual é a conclusão que eu terei, então? Eu posso dizer, logo, Maria é mortal. Se a primeira frase, a primeira premissa é verdadeira, todas as mulheres são mortais, a segunda frase que está acompanhando esse raciocínio, que isso nós chamamos de raciocínio dedutivo, fala apenas uma pessoa ou nomeia uma pessoa com aquela qualidade da primeira. Maria é uma mulher. Bom, se todas as mulheres são mortais e Maria é uma mulher, logo Maria também é mortal. Isso é um raciocínio dedutivo e que nós podemos chamar todas as frases, desde todo ser humano é mortal ou todas as mulheres são mortais, Maria é uma mulher, logo Maria é mortal. Essas três frases, P1, premissa 1, P2, premissa 2 e conclusão, nós chamamos de argumento. Então, o argumento não é uma frase isolada. Como se diz na filosofia, o argumento são tijolos que são usados para construir teorias ou pensamentos, né? Não adianta ter uma ideia genial se ela não está fundamentada. A ciência também se vale de argumentos válidos, porque nós precisamos provar isso. Ou ela é uma ciência empírica que vai coletar dados da natureza ou de algum lugar para mostrar a consequência daquela ação, de todas as coletas, ou então ela é abstrata, quer dizer, é uma teoria, como na filosofia, mas que também precisa ser testada, porque ela precisa ter um fundamento. Eu não posso simplesmente achar uma coisa e disso criar uma teoria. Vamos dar um outro exemplo ainda neste raciocínio dedutivo. Depois nós vamos ver os tipos de raciocínio, mas hoje, como eu estou falando de lógica formal, e como a ideia é entrar numa lógica chamada de silogismo, que foi criada pelo filósofo Aristóteles, esses exemplos nos valem muito bem. Dentro daquele exemplo que eu dei, toda mulher é mortal, Maria é uma mulher, logo Maria é mortal. Quando eu uso essa premissa, essa frase, englobando todos os elementos que, vamos pensar na teoria de conjuntos, né? Que a filosofia e a matemática caminham muito juntas,
quando eu englobo todos os elementos de uma determinada categoria, nós estamos falando de frases assertivas ou premissas universais. Então, hoje nós estamos trabalhando somente com as proposições, as frases universais. E quando eu trabalho com as proposições universais, estou afirmando ou negando alguma coisa sobre todo um conjunto. Nós podemos pensar assim: nenhum ser humano voa. Isso é uma proposição universal negativa, que eu estou dizendo. De todos os seres humanos, nenhum elemento voa. Mas vamos deixar esse tema para uma outra aula. Hoje, o que nós precisamos saber? Hoje nós precisamos saber argumentos são estruturas de pensamento que tenha premissas e conclusão. No que nós temos um levantamento de alguma informação que nos leva a uma conclusão. Isso é um argumento. E os argumentos podem ser válidos ou inválidos. Nós vimos um argumento válido em que as 3 frases, as 3 proposições são verdadeiras. Então, todo ser humano é mortal, Carlos é um ser humano, logo Carlos é mortal. Isso é um argumento válido porque as 3 frases são verdadeiras. E o verdadeiro e o falso são valores que nós atribuímos às proposições, às frases. Então eu posso falar: todo gato voa. Proposição, essa frase é falsa. Então, recapitulando, o argumento é a ideia completa, em que num argumento dedutivo eu terei premissas que me levarão à conclusão. As premissas, que são as frases, que são as proposições, que me levará a uma conclusão. As frases ou as premissas sendo verdadeiras e a conclusão verdadeira, eu sei que esse argumento é válido. Na próxima aula nós vamos falar sobre argumentos inválidos. Então eu convido você a fazer uma pequena pesquisa sobre o que são argumentos inválidos, ou como também chamamos de falácias. Até a próxima!